Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesta liturgia dominical, o Senhor renova conosco a aliança de amor selada na morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. Apoiados em Sua palavra de vida, ouvimos o chamado amoroso para seguirmos os passos do Salvador e para sermos sinal gratuito da bondade de Deus no coração do mundo. Entremos de coração aberto no mistério de Cristo e deixemos-nos inebriar por seu amor. Então, a primeira leitura está em Êxodo capítulo 19, versículo 2 a 6. Êxodo capítulo 19, versículo 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, a liturgia desse domingo reafirma que somos o povo eleito do Senhor. Ele se aproxima de nós com amor sem medida e misericórdia eterna. Então, na primeira leitura, encontramos uma espécie de preâmbulo da aliança que está prestes a ser firmada. O povo, recém-libertado, encontra-se no deserto do Sinai. Moisés sobe a montanha para se encontrar com Deus. A fala do Senhor ao profeta se divide em dois momentos. O primeiro é uma recordação dos feitos de Deus em favor do povo. Em resumo, a libertação do Egito. O segundo é uma exortação para que escutem sua palavra e permaneçam fiéis à aliança. Deus está preparando o coração do povo para acolher o dom da lei. E agora, falando da segunda leitura, onde ele está em Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 11. Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Então, aqui na segunda leitura, Paulo fala aqui na carta aos Romanos, assim, se formos reconciliados pela morte do Filho, muito mais seremos salvos por sua vida. Então, Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, ele deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar dos pecados. Então, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação, como disse aqui Paulo na carta aos Romanos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38 e depois o capítulo 10, versículo 1 a 8. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38 e depois o capítulo 10, versículo 1 a 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os demônios. Para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, no evangelho de hoje, é o próprio Jesus que se move ao encontro da multidão. Ao vê-la, enche-se de compaixão e deseja agir em favor dela. O Senhor dá início à formação do novo povo de Deus, edificando-o sobre o alicerce dos apóstolos, cujos nomes são apresentados no texto de hoje. Então, a missão confiada a eles é a mesma que a do Mestre: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. O conteúdo do anúncio que devem proclamar é a proximidade do reino dos céus. A missão começa pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, mas, pela compaixão do Senhor, a salvação se estenderá a todos os povos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.